O Ocidente iniciou uma caça em massa à frota sombria da Federação Russa, passando a apreensão constante dos petroleiros de Vladimir Putin. Na véspera, os Estados Unidos da América apreenderam no Oceano Índico mais um petroleiro que era utilizado para transportar petróleo sob sanção. O Ministério da Defesa dos Estados Unidos informou isso. E então, de acordo com o Pentágono, os militares monitoraram o movimento do navio Verônica 3 do Caribe até o Oceano Índico, após o que realizaram sua parada e efetiva apreensão. E esse já é pelo menos o 9º apreensão de um petroleiro da frota sombra da Federação Russa pelos americanos. Ao mesmo tempo, Trump e Netanyahu concordaram em bloquear a frota sombra do Irã, que é usada pela China para transportar petróleo. E o mais importante, nos bastidores da Conferência de Segurança de Munique, houve uma reunião fechada no nível dos chefes dos Ministérios da Defesa das Forças Expedicionárias Conjuntas, lideradas pelo Reino Unido. A coalizão dos países norte-americanos que atuam no Mar Báltico e no Atlântico Norte. E foi nessa reunião que aconteceu o que os ucranianos já esperavam há muito tempo. A Grã-Bretanha e a União Europeia concordaram em cenários conjuntos de ação em relação aos navios ligados à frota sombria da Rússia, incluindo operações conjuntas para capturá-los. E o que é interessante, os europeus querem assim desenvolver o sucesso dos Estados Unidos na interceptação de petroleiros. E aqui Putin deve ficar muito preocupado. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste episódio. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, Pitti News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, os Estados Unidos da América detiveram no Oceano Índico mais um petroleiro que era usado para transportar petróleo sob sanção. Como foi declarado no Pentágono, os militares dos Estados Unidos acompanharam o movimento do navio Verônica 3 desde o Caribe até o Oceano Índico e então realizaram sua apreensão. Segundo relatos, a abordagem ocorreu sem incidentes. Mas agora vou citar uma frase muito importante do Pentágono. Águas internacionais não são um refúgio em terra, no ar ou no mar. Nós vamos encontrar vocês e responsabilizá-los, alertamos outros navios sobre as consequências de violar o regime de sanções. E aqui é interessante que, como observa o recurso da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, Guerra e Sanções, Verônica 3 poderia ter sido usado para o transporte ilegal de centenas de milhares de toneladas de petróleo iraniano e venezuelano. E o que é importante, ele estava ligado aos russos. Lembro que, anteriormente, em 9 de fevereiro, militares americanos capturaram no Oceano Índico o petroleiro Aquila 2, que fazia parte da frota sombria russa. A embarcação tentou fugir, violando a quarentena estabelecida pelo presidente dos Estados Unidos, Trump, para navios sob sanção no Caribe. E agora, de acordo com a Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, o Aquila 2 transportava petróleo russo e venezuelano. O petroleiro está sob sanções dos Estados Unidos, UE, Reino Unido, Canadá e Ucrânia, e seu proprietário é a empresa Cium. Essa empresa foi incluída na lista de sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em janeiro de 2025. E agora, a apreensão de mais um petroleiro em 15 de fevereiro, este é pelo menos o 9º desde dezembro de 2025 como parte da campanha dos Estados Unidos contra a frota sombra que Rússia, Irã e Venezuela usam para contornar as restrições. Segundo informações do The Telegraph, a decisão de Donald Trump de começar a combater os petroleiros fantasmas está ligada à sua crescente decepção com Vladimir Putin, que o presidente americano passou a considerar o principal obstáculo para o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas é importante destacar que no Ocidente o tamanho da frota sombra russa já é estimado em cerca de 1.400 navios. Segundo o Centro Dossier, para ocultar seus movimentos, os petroleiros frequentemente desligam os transponders, falsificam dados de localização e realizam transferências arriscadas de carga diretamente em mar aberto. Nesse contexto, à margem da Conferência de Segurança de Munique, ocorreu uma reunião no nível dos chefes dos Ministérios da Defesa das Forças Expedicionárias Conjuntas. Esta é uma coalizão liderada pelo Reino Unido de países do norte da Europa,
que atuam no Mar Báltico e no Atlântico Norte. E durante as negociações, o comandante britânico das Forças Armadas dos Estados Unidos, Richard Knighton, apresentou várias opções de ação em relação aos navios ligados à Frota Sombria da Federação Russa, incluindo operações conjuntas para capturá-los. Do jeito que os americanos fazem, isso permitiria aos europeus, desenvolver e ampliar o sucesso dos Estados Unidos na interceptação de petroleiros que vão para a Venezuela e saem dela. É sobre isso que a Bloomberg escreve hoje. E segundo um dos interlocutores da agência, caso seja realizada uma possível operação para capturar os navios sombrios liderada por Londres, a Europa provavelmente coordenará suas ações com os Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo, os ataques já ocorridos contra petroleiros com matéria-prima russa causaram preocupação em Moscou, e representantes do Kremlin, em caráter privado, exigiram dos Estados Unidos que parassem com tais ações. Antes disso, as tropas americanas já haviam apreendido ao menos 9 petroleiros ligados à Rússia. E todos esses gritos vindos dos pântanos de Moscou dizendo "parem, parem com isso", ninguém ouve. E aqui eu gostaria de destacar que, vejam, quando o Ocidente começa a agir com determinação, isso encoraja outros também. Os Estados Unidos começaram a apreender abertamente petroleiros russos da Frota Sombria e logo o Reino Unido e a União Europeia questionam: por que seríamos piores? Precisamos agir também. Se os Estados Unidos podem, nós também podemos. E se fizermos de forma coordenada, podemos até destruir toda essa frota sombria. Podemos apreender e afastar esses petroleiros, levá-los aos portos e deixá-los lá, ou confiscar o petróleo. É isso que já deveríamos ter feito com os russos há muito tempo. Mas eles podem gritar o quanto quiserem dizendo: americanos, parem, parem com isso, não apreendam nossos petroleiros, mas os americanos não ligam. Mais uma vez, em 15 de fevereiro, os americanos apreendem mais um petroleiro da Frota Sombra. Não ligue para os gritos e lamentos dos russos. E aqui volto ao encontro dos líderes das forças expedicionárias conjuntas. Esse encontro aconteceu em uma atmosfera de entendimento mútuo. O ministro da Defesa da Estônia, Hanna Pevkur, afirmou que ficou claro para os participantes a necessidade de agir com mais iniciativa. Vou citar as palavras dele a seguir. Os países que fornecem bandeiras para os navios da Frota Sombra devem saber que outros países podem tomar certas medidas. Alguns membros da coalizão permanecem cautelosos devido ao receio de escalada, mas estamos prontos para agir com determinação. E aqui lembro que, em janeiro de 2026, 14 países europeus alertaram que pretendem impedir as atividades dos petroleiros da Frota Sombra no Báltico e no Mar do Norte. E como foi dito na declaração conjunta publicada pelo Ministério dos Transportes do Reino Unido, os navios só podem navegar sob a bandeira de um único país e devem possuir documentos válidos que comprovem a segurança de sua operação e o seguro. Caso contrário, os militares dos países signatários irão interceptar os navios infratores para a inspeção. Já se sabe que vários desses petroleiros saíram de portos russos e foram obrigados a dar meia volta e retornar a Murmansk, porque eles receberam um sinal de que seriam capturados. Portanto, como vemos, finalmente começaram a agir de forma sincronizada e decisiva, e eu realmente espero que agora o Reino Unido e a União Europeia comecem a ampliar os sucessos dos americanos na captura de petroleiros da Frota Sombria, que já conhecemos até hoje. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. É isso, cuidem-se e até mais.